Bom, o livro já começa com o pai de Sérgio falando que ele precisa de muita força, muita coragem pra enfrentar o mundo, pra ir à luta e enfrentar o mundo. Antes do pai dele querer colocar ele no internato, do pai do Sérgio querer colocar ele no internato, ele tinha 11 anos e ele conta um pouco sobre como era a antiga escola dele. Ele fala que ele era bem tímido, não costumava entregar as tarefas regularmente e que lá ele tinha 2 amigos, que era um que sempre fazia ele rir durante as aulas e um que ele chamava de engomadinho, que era que tava sempre com roupas brancas, de botão branco, pérolas e tudo mais. Ele conta que o que fez ele sair do antigo colégio dele foi uma vez que eles ouviram um palavrão muito feio, assim, muito, não sei, ele não cita qual foi o palavrão no livro, mas foi uma coisa bem pesada, assim, que, enfim, os pais dele tiraram ele da escola. Depois de sair, ele começou a ter aulas com um professor particular, o que foi bom pra ele, até pra ele se preparar pro Ateneu. Quando ele descobriu que ele ia pro Ateneu, ele ficou meio triste, ele começou a se despedir das coisas dele, da casa dele, que ele morou por tanto tempo. E o que mais mexeu com ele, assim, com o coração dele, foram os brinquedos de infância que ele teve que se despedir. Porém, o que deixou ele muito feliz sobre o Ateneu foi que ele viraria um homem, até porque o diretor, ele era um pedagogo muito bem formado e ele tinha essa fama, ele era conhecido assim por transformar meninos em homens. Ele conta que o Ateneu era uma escola bastante renomada na cidade, com muitas famílias ricas que queriam que seus filhos se educassem lá, até porque pela qualidade da escola, do diretor e tudo mais. Apesar de ele nunca ter estudado lá, ele já conhecia o Ateneu antes. Ele foi lá uma vez com o pai dele. Eles foram na capela, onde estava... Ele foi 2 vezes lá, mas ele conta melhor da primeira vez. Eles foram numa capela, onde estava tendo uma oratória e, enfim, algumas coisas lá. Ele descreve o local, que era um lugar com umas arquibancadas bem altas, assim, que tinha muita gente, alunos, pais e tudo mais. Nesses eventos que tinha na escola, assim, eles gostavam bastante dos eventos de ginástica. E aí... Bom, após essa visita à escola, Sérgio e seu pai foram para a casa do diretor. E eles foram fazer uma visita pro diretor. E lá, o diretor passou algumas normas para ele, né? Ele fala que ele vai ter que cortar o cabelo e tudo mais. O que para Sérgio não é um problema, ele não se importa com isso, então tá tudo bem. E aí o Sérgio consegue fazer sua matrícula. Logo no seu primeiro dia de aula, ele já percebe um certo desconforto da parte do diretor, porque poucos alunos entraram, tiveram poucos alunos novos em comparação aos alunos que saíram no ano novo. E logo após o diretor ver Sérgio e seu pai, ele leva eles para fazer uma visita, né, na escola e conhecer tudo mais, todos os ambientes. E o Sérgio conhece os dormitórios, refeitórios e tudo mais da escola. Bom, após a visita, o pai de Sérgio foi embora e ele foi pro dormitório para poder trocar de roupa para descer pro recreio. Ele era um pouco tímido, então ele teve que pedir ajuda pro inspetor João, que ajudou ele a chegar até lá. Chegando lá, ele encontrou alguns rapazes que foram bem simpáticos com ele e ele gostou bastante. Depois do intervalo, ele foi para a primeira aula que ele tinha. E aí, chegando lá, ele conheceu o professor e se apresentou para toda a turma, que não era muito grande, tinha mais ou menos uns 20 alunos. E lá ele também conheceu o Rabelo, que era um dos melhores alunos da turma, um dos alunos mais exemplares. Ele também conheceu o Sanches, que ele cita como antipático, por ser um pouco mais fechado na dele e ter uma cara de bravo, assim. Quando foi um pouco mais à noite, Sérgio e o seu amigo Barbalho,
eles se encontraram e esse amigo de Sérgio, ele gostava muito de irritar ele. E lá eles começaram a ter uma briga que o nariz de Sérgio começou a sangrar. E aí depois dessa discussão, o nariz de Sérgio tá sangrando, né? Ele foi pro dormitório dele pra pensar um pouco, refletir e dormir sozinho. Seria a primeira vez que ele dormiria longe da família dele, que ele era tão apegado, né? Durante a noite, César teve um pesadelo, sonhando que os amigos... durante esse evento, o Sérgio conseguiu dar uma escapada, e aí ele subiu uma escada, assim, entrou numa sala onde ele viu 2 quadros que chamaram muita atenção dele. Um fazia alegoria à educação e o outro que era só a educação mesmo. Apesar dele ter se interessado, ele não conseguiu ver muito bem os quadros, até porque o evento de ginástica já ia começar e todos precisavam estar presentes, então o Sérgio teve que voltar. Durante o caminho eles tiveram que subir um morro, e aí na subida desse morro o pai do Sérgio segura o braço dele, já que era bem alto assim, e eles sobem assim. O Sérgio conta tipo, sobre a paisagem que ele via, os rios e, enfim, tudo mais da paisagem. Ele descreve que era uma paisagem bem solatiça, né? E os amigos dele, tipo, os garotos do internato, meio que venceriam ele, assim, e ele acorda muito assustado com o som do alarme do colégio às 5 horas da manhã. Existia um banheiro chamado natação nas dependências do Ateneu. Lá tinham 30 metros de comprimento, com escoamento para o rio, e era alimentado por grandes torneiras livres. No Ateneu tinham 2 recantos, o recanto dos menores, que tinham medo, e o recanto dos maiores, que eram que faziam medo. No primeiro dia, o Sérgio decidiu então ficar com o recanto dos menores, até que ele sentiu que ele foi puxado pelo seu tornozelo e quase se afogou, quando ele foi salvo pelo Sanches, que fazia parte do recanto dos maiores. Daí pra frente, após o ocorrido, eles decidiram ser amigos e começaram a andar juntos constantemente. O Sanches era vigilante, que era responsável pela conduta de averiguar a manutenção do internato de seus companheiros. O Sérgio se aproveitava desse benefício para as matérias escolares dele. Até que um dia o Sérgio resolveu falar sobre o sofrimento de depressão para o Sanches, que falou que ele tinha mau hálito, e aí o Sanches resolveu fazer uma proposta para ele com maior intimidade. Aí essa amizade durou algum tempo, quando o Sanches resolveu mostrar um novo mundo pro Sérgio, e ele ficou meio repulso com isso. E aí a amizade deles acabou. E com o afastamento, o Sérgio se apegou bastante nas aulas de astronomia do Ateneu. Depois do rompimento com a sua amizade, o Sérgio começa a ir muito mal no colégio. E lá no Ateneu eles tinham um livro que os professores faziam observações sobre os alunos. E ele era muito repreendido pelo Aristarco. Nesse tempo, o Sérgio começa a ficar muito calado e sozinho nos recreios. E ele se torna muito próximo da fé. Nesse tempo também, ele faz amizade com Franco, que propõe uma vingança, e aí essa vingança, eles fogem do internato, depois enchem a piscina com cacos de vidro. Só que o Sérgio, arrependido com isso, ele vai ao altar rezar. No dia seguinte, o zelador acaba indo limpar a piscina e descobrindo sobre o caco de vidro. Aí o Sérgio tem que inventar uma mentira pra cobrir, né, o que eles fizeram. E aí o Franco também já não olhava mais na cara do Sérgio. E aí, depois disso tudo, de todos os ocorridos, o Sérgio decide virar independente. Ele decide ficar sozinho. A religiosidade de Sérgio fez ele se tornar um cara bastante tranquilo por um tempo. Barreto, que era seu vizinho, era um cara bastante religioso, fazendo ele ser uma grande influência na vida de Sérgio. Na escola, havia uma folga de 15 em 15 dias para que os alunos pudessem voltar para suas casas. Sérgio voltou para casa e pediu ao seu pai um conselho de como ele deveria agir sobre os alunos e os professores da escola. Seu pai respondeu que ele deveria criar a própria maneira de agir e não ir pelo pensamento dos outros. Com isso, ele ganhou o respeito dos professores e alguns inimigos na escola.
As funcionárias do Ateneu, Ângela e Emma, eram vistas como más pessoas por conta de um assassinato que houve na época envolvendo a Ângela. No caso, o jardineiro esfaqueou um funcionário da casa de Aristarco por conta de ciúmes de Ângela, porque ambos estavam tendo uma relação com ela. Surgiu um cara no internato chamado Naerco, que era de Pernambuco, que seu pai falava que ele tinha habilidades atléticas, porém quando ele foi apresentar isso ao público, ele não possuía habilidades atléticas. Naerco se destacou por sua habilidade verbal, que foi constantemente elogiada por uma instituição de professores e alunos que faziam discussões históricas, artísticas e filosóficas. Eles possuíam a própria biblioteca, que era de responsabilidade de Bento. Sérgio começou a frequentar bastante essa biblioteca, fazendo Bento se tornar um admirador dele. Nessa instituição havia eventos oficiais com a presença de familiares e discussão de professores. Na primeira, Dr. Cláudio fez uma discussão sobre a literatura nacional, e o que acabou gerando grandes discussões entre pais e filhos lá. Na segunda, um professor falou sobre as elevações espirituais do homem e as pulsações dos animais. No final dela, ocorreu uma briga entre Bento e Malheiro. Malheiro era um cara que já procurava briga com ele há bastante tempo. No final dessa briga, Malheiro saiu inconsciente e Bento saiu machucado e preso. Bom, gente, meu nome é João Vitor e eu vou falar um pouco sobre o capítulo 7 e o 8 do livro Ateneu. No capítulo 7, os meninos dos internatos tinham muitas tarefas e depois dessas tarefas acabavam que eles ficavam com tédio. E para preencher esse tédio, eles faziam atividades extracurriculares. Essas atividades extracurriculares eram como amarelinha, bola de gude e caça-passarinho, que na época era uma cultura, né? Toda criança fazia e brincava e caçava os passarinhos, que é algo que hoje é muito ruim, né? E a gente sabe que não é bom e que não é certo. E chegando perto das férias, a vigilância dos dormitórios era diminuída, né? Não tinha muita vigilância. Então os meninos se reuniam para fazer discussões de vários assuntos, como os assuntos sexuais, curiosidades, e também sobre a vida, discutiam sobre a vida. Num determinado tempo, né, do capítulo 7, o menino Ângelo, né, que era um membro da banda da escola e também era estudante, né, do internato, ele era alvo de muitas chacotas de outros amigos, porque ele era mais cheinho, ele era mais gordinho. O apelido dele era até Gorducho. E isso não é nada legal, né? E acabou que um dia o Sérgio foi brincar com ele e o Sérgio tomou uma porrada, né? E é isso. Já chegando no final do ano, o Sérgio também, com boas notas, refletiu como ele tinha mudado o pensamento dele sobre o Ateneu e sobre a vida em geral, que aqueles meses no internato mudou tanto a vida dele quanto as perspectivas que ele tinha do Ateneu. E é isso. Chegando no final do capítulo, a gente vê que eles se reúnem para fazer uma atividade que era muito tradicional, né, lá, que era a exposição de várias coisas, e quadros e artes, né? E o Sérgio fez uma pintura, uma imagem tibetana, e que tinha uma paisagem tibetana, uma coisa nada a ver, doideira, que ele tinha no pensamento dele, né? E um dos alunos, a gente não sabe quem foi, desenhou uma cruz em cima da obra dele, que ele estava expondo, né, lá na exposição que ele estava expondo, e um dos alunos acabou que fez essa palhaçada aí com a obra dele, e ele ficou muito triste, e é isso. Acabou descontando em cima dele, né, essa cruz. Bom, gente, agora passando para o capítulo 8. No capítulo 8, né, os estudantes e também o autor conseguiu refletir sobre novas perspectivas que ele tinha no internato, que não era mais um colegial pequeno e também
criaram novas perspectivas do internato. E depois desses 2 meses de férias, o Ateneu se tornou um grande símbolo, né, no internato sobre a privação juvenil. E para diminuir essa fama, aconteceu vários passeios, como piquenique e jantares, com direito até a vinho. E foi isso. Aí acabou que diminuiu a fama dele de privação juvenil, do privador juvenil. E... bom, aí uma vez Aristarco, né, estava andando, né, pelo internato e achou uma carta de atos obscenos, né, que eram para... bom, chegou o dia que Sérgio brigou com Bento Alves, uma luta mesmo de coisas passadas deles, e o diretor flagrou os dois e pegou os dois no pulo, e Aristarco também prometeu que haveria uma punição para os dois, mas que, no entanto, nunca aconteceu. E depois desse acidente, né, Bento Alves saiu do internato e Sérgio acreditava na mente dele que o perdão, né, que não aconteceu nada com ele, nenhuma punição, era para apenas receber a mensalidade, que o diretor estava com medo de não receber a mensalidade no dia certo, e aconteceu essa história. E depois, no final do capítulo 8, os estudantes fizeram uma revolta, né, e fizeram uma crítica bem grande, porque a goiabada que estava sendo... a goiabada que estava feita... Ô, cacete, corta essa parte aí também, né? Senão eu vou fazer 40 vídeos. E a goiabada que estava sendo... não dá, mano. Minha cabeça tá suja já. E a goiabada que estava sendo... aí, velho, não tô conseguindo falar. Bom, e a goiabada que estava sendo colocada no refeitório, né, para os meninos comerem, na verdade era muito ruim e era feita, né, a goiabada de banana. E aí o diretor pediu desculpas e que também estava sendo enganado pelo fornecedor da goiabada e não sabia de nada disso. Meu nome é Danilo e eu vou falar um pouco sobre o capítulo 9. Nesse capítulo, o narrador tinha uma amizade muito profunda, assim, uma amizade que ele dependia muito, né, de Sanches Bento Engelbert, que era o aluno mais adiantado que ele conhecia. O narrador dependia tanto que ele até assumiu que dependia muito dessa amizade dele, que era uma amizade, um laço muito forte. Os dois amigos, né, ele e Herbert, foram convidados para fazer um jantar, né, na casa de Aristeco, né, onde ele teve uns olhares diferenciados, onde ele teve olhares pela Dona Emma, lá nesse jantar. Nesse capítulo também fala que Ambrósio tinha um tom de fala, né, com o nariz meio entupido, assim, gesticulando com alcobaças, rezando no ar, tinha uma entonação rouca, consumindo rapé, né, que é uma personalidade dele, assim, o tom, né, rouco, assim, meio com o nariz entupido. No capítulo também fala que o Ateneu liberava, né, a escola, né, quando os alunos estavam em véspera de exame, né, o que seria exame? Exame seria as provas de hoje em dia, né, igual a gente está tendo agora, né, então é importante questionar esse ponto, né, em que o Ateneu liberava, né, os alunos para estudar em véspera de exame, essas coisas, né, o auditório, essas coisas. E também fala sobre uma estátua de Deus, né, que tem no auditório, né, que é a louça esfolada, que no caso a louça é um material usado para pratos, né, essas coisas que esfolado, no caso bem desgastado, né, e lá fala que estava necessidade de palmas, no caso lá era um lugar pouco visitado, né, que fazia muito silêncio, essas coisas. Por isso que eles usam essa fala, né, louça esfolada, por conta do desgaste, né, da estátua e do silêncio, né, por causa dessa falta de palmas, né, que ele tinha falado. Ele usou a palavra demasiada de palmas, né, que no caso esse é o sentido. Agora, para a realização de peças, né, no teatro, os papéis femininos eram mais difíceis de ser dividido, né,
por conta que cada um queria ser o teu papel mais energético, de acordo com o livro, né? Eles falam dessa forma, energética, né? E aí ficaria mais difícil de dividir esses papéis femininos por conta disso. Então os papéis femininos no teatro eram mais difíceis de ser divididos. Outro papel bem difícil, né, que era dessa divisão, era o papel do burro, né? Que ele era extremamente simpático, né, e honesto, né? Essas eram as duas personalidades dele, né, que ele tinha, dos dois pontos fortes do burro, né? Ninguém queria fazer o virtuoso conselheiro de Nero, né? Que era esse o papel do burro, né? Que era extremamente simpático, né, e verdadeiro. Vou falar agora um pouco sobre o capítulo 10. Um dia antes do jantar, né, que ele teve com a dona Emma e com a família dela, Sérgio, né, ele teve vários exames para ele fazer, né? Exame, no caso, é prova, né? E aí ele teve tanto exame e ele ficou muito nervoso, ficou sem apetite, meio que começou a passar mal, né? De exame de francês, português, vários exames de inglês, né, que haviam lá, né? Mas no final, né, acabou que Sérgio, ele saiu bem dos exames, né? Então foi um sucesso. Uma das salas do exame foi uma sala sombria, né, com teto baixo, né, da sala. Tinha uma parede toda envidraçada, um teto assim cheio de vidros, né? Entre as mesas do examinado, né? No caso, o examinado é quem vai fazer a prova, no caso, o aluno, né? E entre o vidraceiro, né? No caso, os vidros, tinha a mesa da examinadora, que no caso era como se fosse um auxiliar ou alguém que vigiasse ali, sabe? Então, entre as mesas do examinado tinha, né, e a vidraçaria, onde ficam os vidros, tinha a mesa da examinadora. E na direita tinha um velho calvo, né, que estava sofrendo para ler um pouco, né, por causa da miopia. Um velho calvo, baixinho, né, usava óculos, a barba e o cabelo da mesma cor, que tinha muita dificuldade para ler, né, o que ele estava lendo no momento. Até que chegou o presidente e entregou um papel cheio de pontos, né, para a examinadora, onde a examinadora pegou esses pontos e lançou na urna. Agora também haviam vários tipos de exame, né, no local, né? O Ateneu ele era muito, como é que eu posso dizer? O Ateneu era muito invejado no local, né? E aí na sala de cima haviam os exames orais, né? Os exames orais, os exames que a gente tem que tipo falar em vez de ser escrito ou de marcar, né? Exames orais. E aí nas escadas para o saguão as escadas estavam lotadas de assistentes, né? E no local dava para ver as fumaças assim dos fumos dos alunos. Os alunos fumavam, né? Então era visível a fumaça no local, né? Os alunos muito nervosos, alguns passam mal, né, como o narrador Sérgio. Ele foi fazer o exame de francês e ficou sem apetite, né? Aí até hoje muitos alunos passam por esse tipo de problema, sobre a pressão, né, de fazer esses exames, fazendo as provas, essas coisas. Pressão dos pais também, para sair bem, ou às vezes a pessoa depende daquilo, né? Às vezes a pessoa acaba passando mal e passando por esse tipo de problema, né? Igual teve no exame de francês. E depois, né, desse dia de exames, né, teve o jantar, né, que Sérgio teve com a dona Emma, né, e aí após esse jantar, Sérgio teve um sonho, né, tendo algumas relações com a dona Emma, um sonho íntimo, né, com a dona Emma que ele teve, né, após o jantar que ele teve, que um dia antes foi o dia dos exames. Sérgio acabou sendo separado, né, do amigo, né, e acabou sendo transferido para um quarto onde tinha pessoas mais velhas, no caso adolescentes mais velhos, né? E aí um desses adolescentes, né? Eles sempre discutiam, mas Sérgio acabou que não se envolvia muito nas discussões, né, que haviam no quarto, né? No caso, na sala, né, no quarto, porque assim, muitos alunos moravam meio que na escola, né? E em 15 dias eles voltavam para poder visitar a sua família, né? Então, por isso que tinha esses quartos. Né? Então aí havia muitas discussões e um desses colegas pegou e fez um vão, né, na grade que havia na janela desses quartos, que aí de noite eles podiam sair e fugir, né, para fazer o que eles quisessem, né, no momento.
Mas aí agora você me pergunta como que eles faziam para poder voltar no quarto com segurança, né, até antes do amanhecer, né, sem fazer barulho, né. Então eles pegavam e amarravam vários lençóis pela janela, né, e aí deixavam lá. Aí antes do amanhecer eles pegavam, escalavam e voltavam nos seus quartos antes do amanhecer, né. Sérgio aproveitou uma dessas noites de farra, né, para vingar de Rômulo, né, que ele levou uma surra de Rômulo uns meses atrás, né, de se mudar para esse quarto. Para se vingar de Rômulo, né, Sérgio fez o seguinte: Sérgio pegou e quando Rômulo saiu de noite nessas noites de farra, né, pegou os lençóis onde que estavam amarrados para ele subir antes do amanhecer, pegou e jogou para dentro do quarto. E aí deixou Rômulo lá embaixo até amanhecer, onde foi descoberto pelo sogro e o diretor do colégio, né? Então acabou que Rômulo não teve um final bom nesse contexto e Sérgio acabou tendo a sua vingança contra Rômulo depois daquela surra que ele levou meses atrás desse acontecimento. Então essa foi minha parte aqui do capítulo 9 e 10 do livro Ateneu, beleza? Então vou deixar aí o próximo capítulo para os outros participantes. Queria também deixar uma ressalva aqui sobre o livro, né? Que eu achei uma leitura muito boa, mas muito complexa, né? Isso aí ajuda no nosso desenvolvimento do nosso vocabulário, né? Acaba que a gente acaba descobrindo novas palavras, então esse livro ajudou a gente nesse desenvolvimento, mas eu achei muito complicado a escrita e a forma que ele passa pra gente, né? No livro. Então eu achei o livro bastante difícil a leitura, mas vale a pena pelo vocabulário, né? Que a gente vai aprimorando e aprendendo, colocando aí nas redações que a gente vai precisar no Enem. Então é isso. Boa tarde, estou aqui para falar sobre a minha parte do livro literário, que foi do capítulo 11 e o 12. O capítulo 11 ele começa a falar sobre o Sr. Cláudio. O Sr. Cláudio gostava de dar suas palestras aos sábados, de modo geral, falando sobre a origem dos planetas, as primeiras existências de vidas microscópicas, também falando da humanidade e da cultura. O professor ele defendeu a instituição do internato, que era alvo de muitas críticas. Os riscos observados seriam apenas reflexo da sociedade. E também o jovem poderia ver além da sua realidade. Após passar um dia de visita, o seu colega havia morrido. Ateneu passou por muitas animações do preparativo da festa bienal. Uma enorme tenda foi estendida no meio do pátio de Ateneu. Essa tenda foi para falar sobre a obra do pedagogo. Foi se passando e foi chegando familiares, foi chegando autoridades para prestigiar a obra do pedagogo. O pedagogo, ele cheio de orgulho, levantou-se e foi dialogar sobre a sua obra. Ao final da festa, quando estavam todos indo embora, o Sérgio observou na família de Franco que havia muitas pessoas cabisbaixas com aquela festa. Agora eu vou falar do capítulo 12. No capítulo 12, logo após a festa que o pedagogo teve sobre a sua obra lá, que ele tinha que dar um narramento da obra dele, Sérgio desceu de sarampo e teve que receber medicamentos especiais da mulher de Aristarco. Dona Emma criou um forte laço com o garoto. Logo depois disso, a família ela viajou para a Europa e deixou o garoto aos cuidados de Ateneu. Do lado do pai, Sérgio, ele recebeu apenas uma carta que dizia como era frustrante a vida no estrangeiro, mas vivenciava um momento muito amoroso com Emma. Aquele momento iria ser interrompido por um incêndio que aconteceu no festival do Ateneu. Sérgio ele já sabia que Emma iria desaparecer igual a Mério. Um calouro problemático, ele foi apontado como o responsável por aquele incêndio que tinha ocorrido. E no final de tudo, todas as suas recordações, todos os seus vividos poderiam ser apenas saudades. E é isso.